Pois é, enquanto o governo discute o pacote de corte de gastos, a alta da inflação em 12 meses já ultrapassa a meta do ano. E o nosso entrevistado agora é o economista Bruno Lavieri, especialista em contas públicas. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Eu agradeço, Thiago. Boa noite. Bom, Bruno, a gente vem acompanhando as discussões no âmbito do governo, que não consegue chegar a um acordo sobre corte de gastos. O orçamento vai sendo empurrado para se aprovar, talvez na virada do ano ou no primeiro semestre do ano que vem, por incrível que pareça. Mas em relação à inflação, qual é o risco que existe nesse momento de uma espécie de descontrole? Claro que não estamos falando da inflação dos anos 80 aqui no Brasil, até dos anos 70, mas, de qualquer forma, qual é o risco que você, como economista, projeta se nada for feito em relação às contas públicas? Bom, acho que nesse sentido as contas públicas são sim um fator de pressão sobre a inflação, né? Tanto pelo canal das expectativas quanto pelo próprio incentivo ao gasto, né? que essa expansão fiscal provoca, né? Na economia. E a grande questão é que sem uma resposta do Banco Central, né? Sob a forma de elevação dos juros, de fato, essa inflação fica acima do que é considerado ali tolerável, né, pela banda da meta de inflação. Né? Hoje, a inflação divulgada hoje veio acima, né, dessa banda, terminando o ano acima disso, né, confirmaria ali um certo fracasso, né, por parte do Banco Central, mas eu diria que o risco é a inflação se manter nesse patamar desconfortável, né? Que, como você bem colocou, não é de descontrole, tá? Mas, enfim, a gente sabe que parte do governo entende que existe uma troca entre inflação e crescimento, quando, na verdade, ela não existe, né? A gente está com uma inflação muito aquecida, mas ela pode continuar aquecida no ano que vem, mesmo com o PIB, por exemplo, crescendo menos. Vou trazer os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora, você. Bruno, é claro que você está... Boa noite, primeiro. Você está acompanhando essa discussão toda em torno do corte de gastos, né? Você olha essa cena, esse estica e puxa, e o que te parece que vai sair dali em matéria de medidas de corte de gastos? O que você espera? Olha, o que a gente espera é algo muito em linha com o que a gente viu ao longo de todo esse governo, né? Que é algo abaixo do que seria desejável, né? Então, o esperado é menos do que seria necessário. A gente espera um corte de, no máximo, 10, 15 bilhões, quando o desejável seria algo acima de 25, tá? Mas, enfim, acho que não deixa de ser uma manutenção, né, desse cenário de que parte do governo, né, e aqui estamos falando do próprio PT, né, parte quer um ajuste fiscal, parte está comprometido com aumento de gasto. Então é uma dicotomia que a gente já vê desde o começo do mandato. Não seria uma surpresa esse corte de gastos de fato ser, de certa forma, frustrante. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Bruno, boa noite. Bruno, na sua visão, o governo ele tentou postergar ao máximo esse corte, talvez na ilusão de que não seria necessário, de que as outras medidas, como a ampliação de arrecadação, enfim, outras medidas tomadas ao longo do ano, seriam suficientes para que não precisasse ter esse corte, ou realmente o governo foi surpreendido no sentido de achar que dava para seguir e que no final das contas identificou que a conta não fechava? Ótima pergunta. Acho que do lado do gasto, acho que não houve grande surpresa, né? O governo já sinalizou desde o início que ele está muito comprometido com o aumento do gasto, e não foi diferente. Acho que nesse sentido não houve surpresa. A questão é que o governo esperava fechar as contas com um aumento maior da arrecadação, via aumento de carga tributária. E nesse sentido ele encontra barreiras políticas, né, tanto na negociação com o Congresso quanto o Senado, quanto dentro do próprio governo. Então essa frustração em elevar a carga tributária no final das contas, a chave, né, para esse ajuste fiscal que, no final das contas, vem muito aquém do que o próprio governo prometia. Então, não diria que é uma surpresa, mas, de fato, o governo vem tentando postergar com a esperança, né, de conseguir aumentar a carga tributária como gostaria, mas, infelizmente, não vem acontecendo.
Ô Dora, eu queria te colocar uma questão e ouvir também o Bruno sobre isso. Você, claro, a visão mais política, né? Porque o que o Bruno falou lá atrás é interessante, porque o governo fica batendo nessa tecla da inflação, que tem o crescimento, apesar do crescimento pode gerar um pouco de inflação também. Mas a visão que existe é que nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump conseguiu captar o que a população economicamente estava sentindo. E essa seria uma das razões para que ele foi eleito. Mas aqui no Brasil, o governo não consegue captar a aflição da população em relação ao custo de vida e tem dificuldades para adotar essas medidas, como o próprio corte de gastos. Você concorda com isso? E depois eu ouço o Bruno para a gente fechar. Olha, já começa de uma maneira, em função do que aconteceu, exatamente do que você disse, esse cenário que você traçou nos Estados Unidos, essa preocupação já começa a permear o governo. Muita gente dizendo isso, só que essa visão ainda não prevalece. E aí precisa convencer a pessoa principal, tá certo? Que é o presidente Lula, mas esse dado entrou sim no radar da preocupação do governo, inclusive reforça a argumentação dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. E para você, Bruno? Eu diria que esse é um ponto sensível e eu acho que sempre foi, né? O Lula, como uma pessoa muito habilidosa politicamente, ele, enfim, também já experiente depois de 2 mandatos, ele já sabe que a população é muito sensível a essa questão da inflação. Isso bate direto na popularidade dele, né? Muito do que a gente vê hoje, eu imagino, né, sobre a popularidade, a opinião pública do governo tem a ver um pouco, sim, com essa questão da inflação. E quando a gente abre a inflação, a gente vai olhar preços de alimentos, preços de serviços, né? Então, enfim, a gente vê isso certamente sendo um ponto de atenção para o governo e que, a partir de um certo limite, lógico, vai requerer alguma ação mais dura, né? Por enquanto, a gente não está vendo nada muito concreto, né, por parte do governo, diferentemente do Banco Central, mas a verdade é que esse gatilho parece estar próximo. Bruno Laveri, economista, especialista em contas públicas, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana para você. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite.